Se você já quebrou uma conta ou vive com medo de quebrar, esse vídeo é para você. Meu nome é Matheus, eu sou day trader há mais de 6 anos e eu desenvolvi um método eficaz e simples para que você nunca mais quebre a sua conta fazendo day trade. Eu precisei desenvolver isso porque eu era um cara que de fato quebrava muitas contas. Eu não tinha controle, eu não tinha domínio. Eu achava que eu sabia o que estava fazendo, quando na verdade eu estava contando com a sorte, sem o gerenciamento de risco definido. E hoje você vai de uma vez por todas entender o que é, para que serve e como você pode adaptar o gerenciamento de risco à sua realidade. E não importa se você opera com 100 mil reais, 10 mil reais, R$1.000 ou até mesmo R$500, você vai conseguir adaptar esse gerenciamento à sua realidade. E esse método veio logo depois da última vez que eu quebrei a minha conta. Eu lembro exatamente o dia e a sensação que foi. Era dia 21 de dezembro de 2021. Eu trabalhava no escritório com um amigo meu e eu tinha uma conta de R$3 mil no mês de dezembro. E aos poucos eu via no mês ruim, eu ia minando essa conta, até que no dia 21 eu tinha os meus últimos R$800 para operar. Eu estava operando índice dólar, girando, um dia mais complicado, e quando eu me dei por conta, eu já estava com menos 780. Isso era praticamente 3 dias de lote que eu aceitava ali, e eu já estava batendo tudo isso em apenas um único dia. A verdade é que eu até tinha um gerenciamento. Ou melhor, eu achava que eu tinha um gerenciamento. O que eu não sabia era que um bom gerenciamento de risco não se prende a apenas cálculos matemáticos. E eu vou fazer isso daqui na prática com você. Nós vamos juntos montar um mapa mental para você entender como que funciona bem o gerenciamento de risco e o que você precisa fazer para montar o seu próprio gerenciamento de risco. Eu vou te ajudar também com alguns cálculos simples para você entender com quantos contratos mais ou menos você opera, quanto você arrisca por operação, quanto você arrisca por dia. E aí, ao final disso tudo, você vai ter o seu gerenciamento pronto para que você possa subsistir no mercado e ao final dele ser lucrativo. Porque entende uma coisa, o problema não é perder, mas é perder do jeito errado. E se você aplicar o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, você vai parar de operar no susto e vai começar a, de fato, gerenciar o seu risco como um profissional. Existem 2 motivos principais que fazem as pessoas quebrarem aqui no mercado. O primeiro delas é o que eu chamo de risco mal dimensionado. E o segundo motivo é o emocional descontrolado. É aquele famoso ciclo de desespero. Você perde, aumenta a mão, perde de novo, aumenta a mão e dobra a mão. E quando você percebe, você já colocou tudo que você tinha e no final de contas quebrou a sua querida e tão suada conta. E essas 2 coisas me fizeram entender que não basta somente cálculos minuciosos e cálculos importantes para você saber o quanto você pode arriscar no dia, mas também se esses cálculos deixam o seu emocional confortável, se é um valor saudável para você poder arriscar com a mente tranquila na hora de entrar no trade. E para você ter um bom gerenciamento de risco, essas 2 coisas precisam caminhar juntas. Tanto o lado financeiro quanto o lado emocional não podem estar desconexas. Eu vou te ensinar agora, primeiro, como nós precisamos ajustar o nosso financeiro para poder ter um gerenciamento que está de acordo com a nossa realidade. O primeiro ponto, nós precisamos identificar qual é o nosso stop diário. Para você calcular o seu stop diário, você precisa entender como funciona o seu operacional. Eu vou fazer aqui baseado no Trade System Starter. E dessa forma você pode adaptar ao seu. E se você não sabe números do seu operacional, quem sabe no outro vídeo eu te ensino a identificar como você vai chegar nesses números aqui para você poder então ter um stop diário cada vez mais assertivo dentro da sua realidade. Dentro de um mês no Trade System Starter, a minha média de dias negativos está em 5. Porém, eu sempre preciso analisar o pior cenário e no mês que está muito difícil para mim, eu tenho 7 dias negativos. Sabendo disso, eu tenho um número extremamente relevante para eu poder usar aqui dentro do meu stop diário. E o cálculo para eu identificar o meu stop diário é o meu capital dividido por dias negativos. Lembra que eu falei que o meu dia ruim é 7? E lembra que eu acabei de falar que no dia muito ruim eu tenho 7 dias negativos? Então, como exemplo, eu vou usar um capital aqui que eu acredito que grande parte das pessoas conseguem juntar o dinheirinho e chegar a esse capital para começar a vida ali no day trade. E vou dividir por 7, que é a quantidade de dias negativos num mês muito ruim para mim. O que vai me dar um stop diário de aproximadamente R$285. Isso daqui é o tanto que eu vou aceitar perder em um único dia. Então, ok, Matheus, agora que a gente chegou no stop diário, quais são os próximos passos? Aqui vai depender muito do seu perfil. Se você tem um perfil que gosta de operar mais, arriscando menos e naturalmente estando menos alavancado,
e estando menos alavancado, você também estará ganhando menos. Ou se você gosta de dar menos cliques no dia, mais alavancado para também tentar ganhar mais com menos cliques. E aqui nós precisamos identificar qual é o nosso stop por trade. Vamos trabalhar com dois perfis que eu sempre ensino para a minha turma. Primeiro é o MD3 e depois nós vamos trabalhar o MD5. O que é um MD3 e o que é um MD5? MD3 significa melhor de 3 e MD5 significa melhor de 5. Ou seja, aqui no MD3, se eu tomar 2 stops, eu paro. E na MD5 eu preciso tomar então 3 stops e daí eu paro. E nesse princípio eu já vou conseguir identificar quanto de stop eu vou aceitar por trade. Na melhor de 3 eu vou ter que pegar o meu stop diário e dividir por 2. Na MD5 eu já vou pegar o meu stop diário e dividir por 3. Isso significa que aqui na MD3 a média do meu stop vai ser de R$ 140, quando na MD5 vai ser de R$ 95. Isso significa que todos os meus trades, seja na MD3 ou na MD5, o meu risco será sempre o mesmo, sempre calculado. Pensando nisso, eu desenvolvi essa planilha para poder te ajudar a enxergar a quantidade de contratos que você precisa usar aqui. Aqui você vai botar o capital que você tem, no caso a gente está falando com 2.000, quantidade de dias negativos, a gente está usando um 7 como valor, e qual o perfil que você vai querer operar, se é a MD3 ou a MD5. Perceba que quando a gente muda aqui, o valor de stop por trade também muda. Usando o perfil MD3, nós teremos um stop de aproximadamente R$ 140, R$ 143 aqui. Vamos supor que a gente vai pegar um trade no índice que o stop seja de 100 pontos. Isso significa que você pode entrar com 7 contratos nesse trade, que o seu stop ainda vai ser de R$ 140. Mas vamos supor que o stop é maior, de 120 pontos. Aí você só vai conseguir usar 5 contratos. E o stop de 150 pontos, você consegue entrar com até 4 contratos, que o seu risco não vai passar de R$ 143. Mesma coisa que o dólar. Se você for entrar num trade que o stop é de 3 pontos, você pode usar 4 contratos. Se o stop for de 5 pontos, você pode usar 2 contratos. Se for um stop de 8 pontos, você só vai conseguir entrar com um contrato nessa operação. Desse jeito, todas as suas operações terão sempre o mesmo risco que você estipulou. E a quantidade de contratos vai variar de acordo com o tamanho do stop técnico que você estiver usando naquele trade. Essa é a melhor forma de você gerenciar o seu financeiro aqui dentro. E é muito bom porque o seu risco sempre será o mesmo financeiramente falando. Agora, se você conseguir pegar um trade com stop mais curto e você alongar um pouco mais o trade, você vai ganhar muito mais do que você está arriscando. Eu vou deixar essa planilha disponível para você fazer o download lá na descrição do vídeo. Então corre lá para você baixar e poder usar isso aqui no seu dia a dia. Agora que a gente já viu o lado financeiro, nós precisamos identificar o lado emocional. O lado emocional diz muito sobre se nós vamos lidar bem com essa perda que nós estamos estipulando aqui. Primeiro, faça algumas perguntas, como por exemplo, se eu perder esse valor, ficarei tranquilo para voltar no dia seguinte? Por que é importante a gente saber disso? Porque se você perde um valor muito alto, chega no dia seguinte, a sua cabeça não vai estar boa para operar. Você vai pensar assim, cara, eu já perdi tanto ontem, será que se eu perdesse tanto hoje de novo, como é que eu vou ficar? Às vezes a resposta para essa pergunta vai ser que você não vai estar tranquilo. Naturalmente, você vai precisar mexer no seu stop diário. Por mais que matematicamente seja aquele valor, a gente não pode desconectar do nosso emocional, para que a gente não perca o controle no caso de um eventual loss. Outra pergunta que você precisa fazer: como eu dormi essa noite? Uma noite mal dormida pode trazer danos irreparáveis à sua conta no mercado financeiro, porque nós estamos lidando com uma profissão de alta performance. E não existe ninguém em alta performance com uma noite mal dormida. Não necessariamente você tem que ter dormido muito, mas você tem que ter descansado. Se você chega aqui pela manhã para operar com a mente ruim, muito cansado, sobrecarregado, se sentindo meio confuso com o mercado ou coisa do tipo, o ideal é que você reduza a sua mão, reduz o stop diário pela metade, para que você não venha se expor muito. Porque isso também é gerenciamento de risco. O risco não é simplesmente só o valor que você está disposto a perder. Mas se você não está num dia que você está em alta performance, que você está bem e mesmo assim você consegue diminuir a mão, adivinha só? Você também está minimizando e gerenciando o seu risco financeiro aqui no mercado. E por último, nós precisamos alinhar o nosso mindset para a gente poder operar com tranquilidade e tendo o risco bem gerenciado aqui. E entender algumas coisas sobre o mercado, como ele funciona, é essencial para que a gente se sinta satisfeito com aquilo que a gente está conquistando aqui.
E a primeira coisa que eu preciso que você entenda é: eu preciso proteger o meu capital a todo custo. A gente chega aqui no mercado com a ideia muito errada de que nós precisamos fazer e fazer muito dinheiro. Só que o quanto a gente faz é completamente incontrolável por nós. A única coisa que está sob o nosso controle é o quanto nós podemos perder. E se isso é a única coisa que eu posso controlar, eu não posso ficar focando em outras coisas que estão longe do meu controle. E ter isso em mente, começar o dia sabendo disso, não vai permitir com que você tenha um dia de fúria e em apenas 1 ou 2 dias quebre a sua conta, mas que você siga o gerenciamento que você pré-estabeleceu antes de começar a operar aqui. E o segundo ponto que você precisa entender aqui é: hoje eu irei colocar somente um tijolinho. Infelizmente, a maioria de nós chega aqui no mercado com uma pressa absurda, querendo ficar rico do dia para a noite. O que talvez ninguém tenha te contado é que o day trade também é com foco em longo prazo. Você não vai chegar aqui no mercado e vai mudar a sua vida assim, do dia para a noite. Eu queria muito que fosse assim, mas com essa experiência de mais de 6 anos no mercado, o que eu entendi é que o trader consistente, o trader que vence o mercado, é aquele trader que ganha todo dia um pouquinho. Não aquele que esporadicamente faz muito dinheiro e do nada ficou milionário. Porque o cara que faz muito dinheiro rápido, entenda uma coisa, ele também está arriscando muito dinheiro. Mas aquele que tem o seu risco controlado e todo dia faz um pouquinho e coloca lá o seu tijolinho no muro, é o trader que vai existir por muito tempo. Eu imagino que você está aqui porque você quer se tornar um profissional, viver do mercado, ser uma pessoa que de fato está colocando as suas expectativas profissionais dentro do trade. Então você não precisa aqui em uma semana ficar muito rico e acabou. Seria maravilhoso se fosse isso. Quando você tem a mentalidade de todos os dias chegar aqui e construir somente um tijolinho, você começa a se sentir satisfeito com o valor que você está fazendo. Eu não trabalho com meta diária, mas eu sempre tento buscar mais ou menos próximo daquilo que eu estou arriscando no dia. Se no caso eu estou arriscando 285, eu vou tentar ganhar próximo de 285. Eu sei que tem dias que eu vou ganhar 250, terão dias que eu vou ganhar 200, mas também existirão outros dias excepcionais que eu vou fazer 300, 350 ou até mesmo R$400 no dia, arriscando 285. Não vem aqui com muita sede ao pote, porque o mercado adora dar rasteira em quem é ganancioso e tenta ganhar muito, muito rápido. Eu quero te agradecer por ter chegado até o final desse vídeo e se você gostou, deixa o seu like, faz um comentário aqui. Você já viu esse tipo de gerenciamento na sua frente? E manda também esse vídeo para um amigo seu que está na caminhada junto com você, para que vocês aprendam algo novo juntos e possam caminhar de fato mais profissionais aqui no mercado. Esse é o tipo de coisa que eu executo todos os dias na comunidade Starter, a minha sala educacional, onde eu opero ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, com os meus alunos. E eu já quero deixar claro para você que não é uma sala de sinal, não é uma sala de call, é uma sala educacional, onde eu opero e eu ensino exatamente tudo que eu estou fazendo. Por que eu comprei, por que eu vendi, onde comprei, onde vendi e como eu estou conduzindo o trade. Se você quiser passar todos os dias com um trader profissional que vive do mercado e vive o mercado com mais de 200 pessoas ali, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição ou acessar esse QR Code aqui para poder fazer parte da comunidade Starter. Estou te esperando lá. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Vamos que vamos.